Olá, meu querido aluno, tudo bem com você? Que saudade, hein? Mais um encontro, mais uma aula, graças a Deus. Mas hoje nós vamos falar sobre assuntos muito importantes, não é? Como sempre temos falado, claro, dentro das nossas aulas de língua portuguesa. Eu sou a professora Érica Regina da EREM Antônio Padilha. E hoje nós vamos falar sobre recursos linguísticos para marcar tempo e espaço numa narrativa. Você já estudou sobre crônicas, não é? Viu lá uma narrativa curta, mas que também narra esses fatos do cotidiano, retirados de informativos. Então, sabendo disso, eu começo a aula hoje trazendo um questionamento, trazendo aí uma adivinhação. Vamos ver quem acerta? Olha só, o que é que tem quartos, mas não tem salas? Tem meias, mas não tem pés? Vê se você consegue descobrir aí. O que é que tem quartos, mas não tem salas? Tem meias, mas não tem pés? Pensa um pouquinho. Bom, enquanto você pensa, nós vamos trabalhar sobre nossos assuntos, tá? Vamos adiantando. Então, eu disse que nós vamos trabalhar recursos linguísticos que marcam, não é? Tempo, espaço dentro da narrativa. Aí, neste enunciado, né, nesta pergunta, nós temos palavrinhas que contribuem, não é, para vamos dizer assim, para o sentido da pergunta que está sendo feita, para que a gente possa compreender. Então, veja, eu pergunto assim: o que é que tem quartos, mas não tem salas? Olha, eu te dou uma informação dizendo que tem quartos, mas aí eu trago em sequência um detalhe, não é, que exclui algo que já estivesse em sua mente. Por exemplo, veja assim: quando eu digo que tem quartos, você já imagina a parte de uma casa, não é? Mas eu já vou dizendo que não tem salas. Então, essa palavrinha mais presente aí fez a ponte entre estas duas informações, sendo que a palavrinha mas, ela dá essa ideia de oposição. Viu aí? Olha que elemento importante. Seguindo na pergunta, eu digo assim: tem meias, mas não tem pés. Quando eu falo em meia, você imediatamente já pensa nos pés, não é isso? Só que eu utilizei a palavrinha mas na informação seguinte, que já elimina aquilo que você pensou. Olha, essa adivinhação foi das boas, viu? E com a palavrinha mais aí ajudando a construir, não é? Todo este enigma, perfeito. Bom, e a resposta? Não lembrou? Não acredito. É o relógio, não é? No relógio, nós temos quartos de hora e temos também meias, por exemplo, 9h30, 3h30. Não era fácil? Ah, peguei você dessa vez, hein? Bom, continuando, eu falei na palavrinha mas, não é? Nós vimos que ela trouxe uma oposição, uma ideia oposta ali dentro, uma eliminação dentro daquela informação, não é? E a palavrinha mas foi muito importante para o meu questionamento, foi muito importante para a minha adivinhação. Por isso, eu trago agora para vocês uma reflexão sobre uma palavrinha muito importante: conjunção. Lembra dela? A conjunção nada mais é que uma palavrinha invariável. Lembra o que é invariável? Aquilo que não muda, né? Eu vou escrever da mesma forma, tanto no feminino quanto no masculino. Então, esta palavrinha, que é invariável, ela tem duas funções básicas. Primeiro, ligar duas orações, não é? Duas frases, orações, lembrando, frases que possuem sujeito, né, predicado. Eu consigo identificar sujeito dentro delas. E também duas palavras de mesma função em uma oração. Então, observando isso, que eu tanto posso unir orações como palavras, vamos analisar este exemplo? Observe: a chuva e o vento forte frustraram os planos do técnico. Bom,
Eu tenho a palavra chuva e a palavra vento. As duas agem como sujeito dessa oração aí. Lembra? Lembra que oração é a frase onde eu encontro sujeito e predicado e tem também um verbo importantíssimo lá dentro, né? Então, neste caso aí, chuva e vento são sujeitos dessa oração. Essas duas palavras, elas exercem a mesma função, tá? Que é a de núcleo do sujeito, ou seja, a palavra mais importante dentro do sujeito. Quando eu digo assim, frustraram a chuva e um vento forte, frustraram os planos do técnico. Quem frustrou os planos do técnico? Aí eu já encontro a resposta. A chuva e um vento forte, não é? Então, por isso, até a palavra forte está aí marcado como sujeito. Só que dentro desse sujeito, eu encontro duas palavrinhas que são muito importantes. A elas eu chamo de núcleo, tá? Elas eu dou o nome núcleo, ok? Então, perdão. Dentro do sujeito, eu encontrei aí a palavrinha ó, a chuva e um vento. Esse que tem som de i, é uma conjunção, porque ele está unindo duas palavras aí com a mesma função, ou seja, está unindo os dois sujeitos, ok? Vamos seguindo? Bom, vamos entender então a classificação dessas conjunções. Eu já sei que elas podem unir palavras ou orações, mas vamos entender quais são? Bom, nós vamos perceber que as conjunções, ela pode ser coordenativa ou de outro tipo, que já eu falo. Tendo relação de coordenação, ela vai unir orações coordenadas, ou seja, orações que são independentes, tá? Uma parte não depende da outra para ter sentido, mas estão lá unidas pelas conjunções. Observa, as conjunções que eu posso chamar de aditivas, elas indicam a relação de soma, de adição. Então, a letrinha nem, não, só, mas também, tudo junto, mas também, né? Eu posso dizer, eu gosto muito de você, mas também gosto da sua mãe. Ó. Elas podem ser adversativas quando essa ideia de oposição, ó. Mas, contudo, no entanto, porém, lembra da adivinhação? Lá na adivinhação eu usei a palavrinha mas. Aquela palavrinha mas, ela tem esse sentido, né, de oposição. Então, ela seria uma adversativa. Alternativa, quando esse sentido de opção. Ou você faz isso, ou você faz aquilo, ó. Ou você gosta de mim, ou você me conquista. Conclusivas, quando dá ideia de conclusão. Logo, portanto, não é? Explicativas, quando dá esse sentido de justificativa ou explicação. Muito utilizada aí a palavrinha porque, pois também, não é? Bom, então eu coloquei aqui alguns exemplos. Vamos observar esses dois? No primeiro, o domingo começou e as crianças invadiram a pracinha. Eu tenho aí duas informações que estão sendo unidas pela letrinha conjunção Ó, primeiro, o domingo começou, é uma informação. As crianças invadiram a pracinha é outra informação. Veja que estas duas informações não dependem uma da outra para ter sentido. Quando eu digo a você que o domingo começou, você já entende a informação. As crianças invadiram a pracinha, você também entende. Mas eu quero unir as duas informações. Então, para isso, eu utilizei a letrinha que é uma conjunção aditiva, porque ela une, soma informações, tá vendo? O domingo começou e as crianças invadiram a pracinha. Segundo exemplo, todos os alunos se esforçaram muito. Alguns, no entanto, aprendiam pouco. Veja, eu dei uma informação, todos os alunos se esforçaram muito. É uma informação. Quando eu digo que alguns, no entanto, aprendiam pouco, eu já estou colocando aí, ó, uma relação de oposição, uma certa oposição. Por quê? Eu disse que todos se esforçaram, mas todos aprenderam? Não, não é? Alguns aprendiam um pouco.
tá? Então, vejam que a aprendizagem não chega igual para todo mundo, né? Não aconteceu da mesma forma para todos. E a palavra, no entanto, dá esta ideia de adversidade. Ou você participa do trabalho ou sai do grupo. Olha aí, esse ou já dá a ideia de a alternância, não é? Então, ela é uma alternativa, uma conjunção alternativa, porque ela dá essa ideia de alternância aí. Ou você participa do trabalho ou sai do grupo. As férias chegaram, por isso os estudantes estão felizes. Ó, as férias chegaram, por isso os estudantes estão felizes. Então a palavrinha aí, por isso, dá essa ideia conclusiva, não é? Porque eles estão felizes. Sabemos que as férias chegaram aí. Então chegaram as férias, ok? Então por isso dá a ideia de conclusão. Empreste-me seu carro, porque o meu está quebrado. Eu tenho aí uma explicativa, uma conjunção explicativa. Está explicando por que você deve emprestar-me seu carro. Não é simples? Muito fácil, né? E lembrando que nós estamos apenas relembrando, na verdade, não é? Porque todos esses assuntos, em algum momento, você já estudou, mas a gente guarda lá naquele cantinho e acaba esquecendo. Bom, as conjunções passadas, elas davam a ideia de coordenação, ou seja, estavam unindo orações, né, que não dependiam uma da outra para ter sentido. Agora não. Agora nós vamos ver as conjunções que unem orações subordinadas. Subordinada, gente, significa dizer que uma parte depende de outra para ter sentido, ok? E essa parte subordinada, que depende de outra para ter sentido, elas vêm introduzida pela conjunção. Aí vamos entender aqui. A conjunção, ela pode ser subordinativa substantiva, não é? E aí ela vai introduzir orações subordinadas substantivas, e mais na frente nós vamos ver bem detalhadinho isso, tá certo? E eu coloquei uns exemplos aí, ó. Ele estava certo de que venceria facilmente a competição. Então eu digo, ele estava certo. De que, não é? Então esse de que aí, olha, introduz a segunda parte da oração, não é? Venceria facilmente a competição. Então há aí um complemento. Vejam que há uma subordinação, porque uma parte depende de outra para ter sentido. Se eu dissesse apenas que venceria facilmente a competição, você não entenderia, não é? Aliás, nós não entenderíamos. Olha outro caso ali. Por acaso, você viu se os professores já chegaram? Olha, vemos mais uma vez aí, não é? A necessidade de uma palavrinha aí, o se, ó. Por acaso você viu o quê? Né? Está incompleto. Se os professores chegaram, se os professores já chegaram, né? Uma pergunta. Então eu digo assim, e os professores já chegaram? Só isso você entenderia uma pergunta, porém, né? Aquela primeira parte ficaria solta. Porque o por acaso aí que eu necessito dele, tá? Então vamos entender melhor? A classificação das conjunções subordinativas, elas podem ser adverbiais também, tá certo? São outros 9 casos que nós temos. Então vamos observar direitinho. Nós vimos que nas primeiras frases que eu falei aqui, as duas lá em cima, elas tinham o que e o se, a presença dessas conjunções integrantes, que e se, ajudando aí a colaborar na construção dessas orações, na união dessas orações. Agora vamos ver outros casos, e aí a gente vai sempre estar observando a questão da relação de sentido, ok? O sentido aqui é importantíssimo. Por isso que lá na crônica, na hora de produzir a sua crônica, na hora de ler uma crônica, você tem que observar bem essas palavrinhas que agem como ligação, que a gente chama de conectores, né? Porque eles contribuem para a construção do sentido, tá bom? E aqui nós vamos ver que eles vão interferir também no espaço e no tempo, nessa determinação de espaço e tempo. Olha aí.
As conjunções subordinativas adverbiais que dão ideia de causa. Porque, como, visto que. Aí tem um exemplo. Como era domingo, não foi à escola. Ou seja, é a causa dele não ter ido à escola, né? Como era domingo, olha, até destaquei a palavrinha como aí para que você entendesse melhor. Consecutivas. Tão, tanto que. Professora, eu nunca usei isso. Vamos observar o exemplo? Estava tão calor que me senti mal. Ó, estava tão calor que me senti mal. Veja que aí uma ideia dessa consecutiva é como se fosse, né, uma consequência daquilo ter acontecido, tá? Condicional. A própria palavra já fala, dá a ideia de condição. Se fosse domingo, iríamos ao clube. Olha o se aí dando essa ideia condicional. Não é simples? Concessiva. Toda vez que você vê essa palavrinha, você lembra assim. Concessiva é como se fosse uma permissão. Olha o que diz ali, olha o exemplo. Vamos logo ao exemplo. Partiremos cedo, mesmo que chova. Ó, mesmo que chova, a ação vai acontecer, né? Partiremos cedo, mesmo que chova. Então, é uma concessão. Mesmo sabendo que pode dar algo de errado, mas a ação vai acontecer. Ó, eu posso usar também a palavra embora. Eu posso dizer assim, embora minha mãe não goste, eu como chocolates. Viu aí? O fato da mãe não gostar, provavelmente me levasse a não comer, mas eu como assim mesmo. Certo? Conformativas. Olha o exemplo. Refiz o texto conforme você pediu. É o mesmo que dizer de acordo, né? Então, refiz o texto conforme você pediu, ou seja, de acordo com o que você pediu, tá? Essa é a conformativa. Comparativa. Agora ele vive como sempre quis. É uma comparação, ó, como, mais, menos que. Aí, neste caso, um cuidado que eu peço aos meus amores é na leitura. Porque através da leitura você percebe o sentido que aquela palavra está trazendo para a frase. Então fica muito mais simples, não é? De você interpretar quando você lê bem, tá? Com cuidado. Veja que no primeiro exemplo eu usei a palavrinha como, mas lá ele dava ideia de causa. Agora, na comparativa, eu quero estabelecer uma comparação. E também estou usando a palavrinha como. Então, a leitura, a construção da frase é quem vai dar sentido à sua palavrinha, tá? Quem vai dar sentido à palavra não. A palavra que você escolher é quem vai ser fundamental para a construção daquela frase, para a construção de sentido dentro do seu texto, tá bom? Finais. Irei lá para que me contem tudo. Veja, eu irei àquele lugar, né? Mas eu tenho uma finalidade. Eu não vou simplesmente visitá-los, mas eu quero algo. Eu tenho uma finalidade. Para que me contem tudo. Por isso ela é final. Proporcionais, ó. Dá a ideia assim de ações acontecendo ao mesmo tempo. Veja, à medida que cresce, Elisa fica mais bonita. Duas ações. À medida que Elisa está crescendo, está também ficando mais bonita. Veja, são duas ações ocorrendo aí ao mesmo tempo. Por isso chamamos de proporcionais. Aí eu tenho a proporção que, a medida que. E os temporais? Ela mora aqui desde que se casou. Então, desde que já deu essa ideia de tempo, né? Você já consegue imaginar essa ideia temporal. Então, eu tenho a palavrinha quando, enquanto, desde que. Viu aí como é simples? Então, tudo isso, eu não quero que você decore, jamais. Mas eu quero que você sim coloque este assunto na sua listinha de estudos e revisões. Porque tudo que a gente vai revisando, nós conseguimos aprender de fato e colocá-las em prática em nossa fala, em nossa escrita. E as conjunções estão aí para isso, para facilitar a nossa comunicação, ajudando a construir o sentido do que queremos.
tá? Sempre levando em consideração que nós estamos observando aqui elementos que eu posso utilizar dentro do meu textinho, dentro da minha crônica. Bom, na prática, eu trouxe aqui um trechinho de um texto, tá? De uma crônica de Fernando Sabino, e a gente vai observar o uso aqui de alguns elementos. Veja, sem mais nada para contar, curvo a cabeça e tomo meu café, enquanto o verso do poeta se repete na lembrança. Assim, eu queria o meu último poema. Não sou poeta e estou sem assunto. Lanço então o último olhar fora de mim, onde vivem os assuntos que merecem uma crônica. Neste trechinho aí, eu posso destacar duas palavrinhas. Aliás, 3, né? Tem um ali também. Veja, sem mais nada para contar, curvo a cabeça. Falei de uma ação. E tomo meu café. Olha, eu estou aí dando 2 informações pelo menos. Então, eu estou utilizando aí, né, a letrinha E, no sentido de adição, ou seja, de união de informações, acréscimo de informações, e estas informações vão te ajudar a entender o que Fernando Sabino queria dizer em relação à sua rotina. Sem mais nada para contar, curvo a cabeça e tomo o meu café. Olha, então nós conseguimos perceber, imaginar até a ação que ele está praticando. Mas ele continua dizendo assim: enquanto o verso do poeta se repete na lembrança. Olha a palavrinha enquanto aí, né? Dá ideia de tempo, não é? Dessa ideia temporal. Então, eu curvo a cabeça e tomo o meu café, enquanto o verso do poeta se repete na lembrança. Então, são ações acontecendo, e eu consigo imaginar quando que essa ação está acontecendo. Mais à frente ele diz: não sou poeta e estou sem assunto. Mais uma vez aí, a adição, eu tenho o acréscimo de 2 informações unidas pela conjunção com som de I. Tá vendo aí? Bem presente em nossa escrita, bem presente também em nossa fala. Então, a conjunção ela tem essa função importante de unir palavras que têm a mesma função ou orações. Bom, olha só esta conversa, este diálogo. Aí no diálogo, né, nós percebemos que estes personagens estão numa conversa informal, não é? E uma diz assim: ela estava falando de você. Mas a outra amiga diz: ela estava falando em você. E aí, qual é a diferença? Está praticamente igual, não é? Qual é a pequena diferença que há entre a fala dessas 2 personagens? Perceberam aí? Tá bem simples, não é? Eu tenho a presença, olha, dessas 2 palavrinhas aqui que acabaram modificando o sentido do que se queria falar. O sentido da informação repassada a este rapaz. E aí? Ele ficou alegre ou ele ficou triste? Complicado, não é? Confundiu a cabeça do rapaz. Por quê? Quando a primeira, que está de blusa preta, diz assim: ela estava falando de você, dá uma ideia de fofoca, vamos dizer assim, não é? De que estava falando de uma forma ruim, tá? A dita fofoca, popularmente. Mas quando a outra amiga diz assim: ela estava falando em você, veja que há uma mudança no sentido. Porque esse em você dá ideia de assunto, estava falando sobre você, não é? Não há mais essa ideia ruim. Porque quando ele estava falando em você, provavelmente um elogio, provavelmente falando coisas bacanas de você, né? E quando eu utilizo o de na fala, né? Ela estava falando de você, não dá esta ideia positiva. Então, muito cuidado na hora de usar estas palavrinhas que recebem sim
uma denominação, não é? Elas têm uma classe, pertencem a uma classe também gramatical muito importante, não é? E que também é um elemento de estudo nosso. Então, nesta pequena situação aí, vocês perceberam como modificou o sentido, né, da frase construída e da informação repassada. Certamente, ao ouvir a fala da moça de blusa preta, ele deve ter ficado triste. Mas já ao ouvir a fala da outra colega, né, quando ela disse que ela estava falando em você, agora sim, amenizou, não é? Ele voltou a ser feliz. Então, estas palavrinhas de e em, eu chamo-as de preposição. Palavras importantes na construção do sentido, assim como foram as conjunções, ok? Muito utilizadas por nós. Por que elas são importantes? Olha aí, ela é uma palavra invariável, ou seja, não vai apresentar variações na sua forma escrita, nem para o masculino, nem para o feminino, e liga duas outras palavras, estabelecendo entre elas determinadas relações de sentido ou de dependência. Vamos observar? Olha o exemplo aí. Ela teve o azar de confiar em pessoas sem caráter. Então, eu já até destaquei aí o de. Esse de é uma preposição, não é? Ela teve o azar. Qual foi o azar que ela teve? De confiar em pessoas sem caráter. Então, há aí um complemento, né, para a palavrinha azar. E eu mostro aí qual foi o azar que ela teve. Então, há uma relação de sentido aí? Sim, porque eu preciso entender qual foi o azar que ela teve, tá? E se eu colocasse, ele teve o azar, confiar em pessoas sem caráter, veja que faltaria algo. Faltaria aí um conector, uma palavrinha de ligação. Imediatamente você diria, não está faltando algo na sua frase? Não é? Vamos entender melhor. Sabendo que preposição é uma palavrinha que faz ligação, né, entre outras palavras e determina essa relação de sentido ou de dependência, eu tenho as locuções prepositivas, porque eu posso usar uma palavrinha apenas, como esse de, mas eu posso também usar duas palavras com esse mesmo sentido, tá? De ligar outras palavras. Olha aí. Nossa escola fica perto de uma praça muito arborizada. Então, quando eu digo, nossa escola fica onde? Perto de uma praça arborizada. Então, perto de, estabelece essa ligação aí entre as duas partes, não é? Eu falo da minha escola e determino o lugar onde ela fica, ok? Então, olha a importância aí. Se eu dissesse assim, nossa escola fica perto de uma praça muito arborizada, veja que mexeria também no sentido, né? Ficaria estranho. Então, eu preciso das duas palavras, perto de. Por isso eu chamo de locução. Quando eu tenho duas palavrinhas, eu chamo de locução prepositivas. Quando eu tenho uma palavrinha só, eu chamo só de preposição, tá bom? Olha aqui, vamos ver na prática? Olha, o empresário honesto paga pelo corrupto. Isso precisa mudar. Ele tem que pagar para o corrupto. Meu Deus! Mais uma vez aí eu tenho uma pequena mudança de sentido por causa de uma palavrinha. Vamos observar quais são essas palavras? Vamos ao primeiro quadro. O empresário honesto paga pelo corrupto. Mas lá no último diz, ele tem que pagar para o corrupto. Ah, meu Deus. Então vamos ver? Olha aí a setinha mostrando. A palavrinha pelo aí, ó. O empresário honesto paga pelo corrupto, quer dizer, no lugar do corrupto, né? Mas já lá no outro quadrinho, ele diz, opa, ele tem que pagar para o corrupto. Então, pelo e para modificou totalmente o sentido dessa frase. Quando eu digo pelo corrupto, eu estou dizendo que o empresário está fazendo algo no lugar de outro. Mas quando eu digo ele tem que pagar para o corrupto, para o... eu já dou um destino, um destinatário, não é? A quem ele deve.
pagar. Para quem ele deve pagar. Tá vendo aí? Então, modificou completamente o sentido das duas orações aí. A presença dessas pequenas conjunções, preposições. A presença do pelo na primeira oração deu um sentido, mas a presença do para na última frase, na última fala, deu outro sentido. Percebeu aí a importância da preposição? Vamos ver aqui. Então, eu tenho a preposição a. A preposição a, ela pode apresentar estes sentidos aí, ó. Distância. A escola fica a 2 quilômetros daqui. Pode também indicar lugar. Os desabrigados tiveram que dormir ao relento. Ao aí é a união da preposição a mais o artigo o. Modo. Ouviam-se pessoas conversando a meia voz. Tá vendo? Quer dizer, o modo como elas estavam conversando. A meia voz, minha gente, quer dizer baixinho, tá? Tempo. À noite, todos os gatos são pardos. E aí, então, a preposição a sendo utilizada com 4 sentidos diferentes. A preposição com, no sentido de causa. Com as chuvas, as praias estão vazias. Viu aí? Como deu essa... É o mesmo que dizer assim, por que as praias estão vazias? Por causa das chuvas, né? Então, eu vejo aí o motivo. Eu encontro a causa, né, da praia estar vazia. E a palavrinha com ajudou nessa construção de sentido. Companhia. O goleiro titular não viajou com o time. Veja aí, não viajou. Só com quem? Com o time. Instrumento. Com a chave de fenda, abrimos a porta. Olha o instrumento utilizado aí para abrir a porta. Ele defendeu suas ideias com muita convicção. O modo, né? Como ele defendeu, como ele agiu, como ele praticou a ação. No domingo, o Brasil joga com a Argentina. Tá vendo aí? Nesse caso, aí você diz, professora, aí é companhia. Não, gente, aí eu quero dar essa ideia de oposição. Quem é o oponente do Brasil dentro daquele jogo? Tá? Então, eu sei que não é tão usual nesse formato aí, mas se você encontrar esse tipo de frase em algum lugar, você deve entender por que, não é? Foi utilizado com, para dar essa ideia de oposição, ok? As crianças pulavam e gritavam de felicidade. Sentido de causa. Aqui raramente se fala de futebol. Então, de futebol é o assunto da conversa, ó. E o de foi quem deu essa ideia, esse sentido. O rio inundou toda a plantação de arroz. Então, especificou, né? Qual era o tipo de plantação? Não era de tomate, não era de feijão, mas de arroz. Lugar. Meus amigos chegarão hoje, de Fortaleza. Íamos à escola no velho carro de meu irmão, indicando posse aí, tá vendo aí? Muito simples, não é? E veja que a leitura, pela leitura, nós conseguimos identificar bem. Olha o por. Por ser um menorzinho da turma, tinha que jogar no gol. Aí deu a ideia de causa, né? Por que ele sempre ficava no gol? É porque era ruim? Não, minha gente, é porque era um menorzinho. Lugar. A estrada passa por lugares belíssimos. Aí você já imagina o trajeto, né? Tempo. Por 2 anos, ele trabalhou em Cuiabá. Então, dessa é a ideia do tempo em que ele realizou, né? Por 2 anos, realizou a ação. Substituição. Cuidado para não levar gato por lebre. Muito conhecida aí, não é? Esse ditado popular. Sobre. Ele pode indicar assunto ou lugar. Ganhei um livro sobre o aquecimento global. Então, é o assunto sobre o qual o livro fala. De manhã, havia sobre a grama uma camada de neve. Veja, aí já indica lugar. Não é sobre, parte que está acima. Todos ouviam em silêncio o que o velho dizia. Então, mostra aí o modo como a ação era realizada, né? Em silêncio. O barco será construído em 3 meses. Já deu ideia de tempo. O tempo que passará para construir o barco. Ele pretende mudar-se para o sítio dos pais. Então, estou indicando o lugar para onde ele irá mudar-se, né?
Você já está preparado para o exame? Então, para o exame é finalidade, né? É para que ele está se preparando para o exame. Para as férias, teremos terminado o curso. Então, aí dá ideia de tempo, né? Para as férias, teremos terminado o curso. Mais uma vez, uma frase que não é tão habitual em nossa fala, mas que é importante conhecer essa forma de construção, para que em outros momentos, lendo aquele livro bacana literário, você consiga entender o sentido do uso da preposição. Bom, mas vamos ver na prática? E aí eu peguei aqui um trechinho de uma crônica de Marina Colasanti. E nesse trechinho nós vamos perceber, né, o uso das preposições e os sentidos que elas trazem. Ah, um detalhe. Vocês vão perceber que algumas palavras estão propositalmente escritas com letras maiúsculas no meio da frase, mesmo não sendo nome de pessoa ou de lugar, tá certo? Então vamos observar? Eu, na rua, com pressa, e o menino segurou no meu braço. Falou qualquer coisa que não entendi. Fui logo dizendo que não tinha, certa de que ele estava pedindo dinheiro. Não estava. Queria saber a hora. Talvez não fosse um menino de família, mas também não era um menino de rua. É assim que a gente divide. Menino de família é aquele bem vestido, com tênis da moda e camisa de marca, que usa relógio e a mãe dá outro se o dele for roubado por um menino de rua. Menino de rua é aquele que, quando a gente passa perto, segura a bolsa com força porque pensa que ele é pivete, trombadinha, ladrão. Na verdade, não existem meninos de rua. Existem meninos na rua. E toda vez que um menino está na rua, é porque alguém o botou lá. Os meninos não vão sozinhos aos lugares, assim como são postos no mundo. Durante muitos anos, também são postos onde quer que estejam. Resta ver quem os põe na rua e por quê. Olha que texto bacana, não é? Essa crônica de Marina Colasanti. E olha que é só um trechinho, viu? Vocês podem buscar mais. Ele traz, não é, uma reflexão. Ele traz um tema do cotidiano, um tema corriqueiro, que é o menino de rua, ou o menino na rua. Opa, menino de rua? Menino na rua? Qual será a diferença que ela reflete aí dentro desse texto, né? Então vamos ver como ela conseguiu dar esse sentido, como ela construiu este sentido, né, que nos leva à reflexão. Então vamos observar aí que ela diz meninos de rua, mas ela diz também meninos na rua. E o sentido muda simplesmente pela presença de um de sendo substituído pelo na, pela palavrinha na. Olha que interessante. E neste caso, nós percebemos que agora não há um sentido aí de determinar a relação de quem está na rua, de quem é da rua, não é? Mas aí, ó, na hora que acontece a troca de per mais na, ele determina a relação de sentido que há entre menino e rua, entre estas palavras, menino e rua. Então, veja bem, o que nós temos aí, na verdade, é um sentido de localização e não de qualidade. Quando há essa mudança do de para o na, eu tenho essa mudança, né, de sentido. Eu não estou agora preocupada mais com qualificar, quando há qualidade, mas eu estou preocupada agora em localizar, né? Eu passo a localizar, veja. Quando eu digo meninos de rua, seria tipo uma especificação, né? Como uma classificação daqueles meninos. Menino de rua, menino de casa, menino da escola. Mas não, quando eu digo meninos na rua, eu estou dando uma localização. Que aqueles meninos estão na rua. E aí vem a reflexão, por que esses meninos estão na rua? E ela foi inteligentíssima ao fazer isso, ao lançar a mão da preposição para trazer a nós esta reflexão.
Porque, de fato, a criança não vai à rua sozinha. A criança não vai ao sinal pedir esmola sozinha, ou porque ela quis, não é? Ela é colocada nesta situação. Então, brilhante esse texto, não é? Nos causa uma reflexão e nos mostra a importância da preposição na construção do sentido. E eu utilizei uma crônica, né? Peguei o exemplo dentro de uma crônica, que é o nosso material de estudo. Então, esteja no seu dia a dia observando essas palavrinhas que estão aí em uma frase, em uma propaganda, tá? No caminho da escola, quando retornarmos, não é? Que agora está todo mundo em casa. Mas nas propagandas que passam na TV, né? Nos textos que você lê no seu Instagram, nos textos que você lê no seu WhatsApp, nos textos que você lê no seu Facebook. Observa estas palavrinhas que trazem sentido, né? E quando você for lançar mão delas, observe qual é o sentido que eu quero construir aqui. E aí você vai lá e escolhe a melhor preposição, a melhor conjunção, ok? Bom, nosso assunto hoje era este. Eu espero ter contribuído e colaborado muito com você. Deixo aqui o meu abraço virtual, mas desde já quero dizer a você que qualquer dúvida, busque-me, chama pelo WhatsApp, tá bom? Manda tua mensagem, manda tua dúvida e eu terei o prazer em te responder. No mais, tchau, tchau!